Olá, amigos da comunidade Windev, sejam bem-vindos à aula número 15 do que é Windev 2024, trabalhando com Dropbox parte 10, funções de drive, gerando o executável e o instalador. Esta videoaula tem o patrocínio da Pedroso Informática e da WX Soluções, representante oficial do Windev para o Brasil. Chegou a hora de trabalharmos com a nossa aplicação que acessa as funções de drives para o Dropbox numa máquina que não possua a pasta Dropbox, e para isso vamos abrir a nossa aplicação na ideia do Windev 2024. Aguardamos o carregamento. Temos aqui a nossa aplicação. E agora nós vamos até o ícone e vamos gerar primeiro uma aplicação em 64 bits. Vamos dar um Next. Vamos escolher um ícone para a nossa aplicação. Vou pegar aqui no catálogo da versão 2024 um ícone. Acessamos as imagens aqui. Vamos escolher um ícone para a nossa aplicação. Vamos escolher esse ícone aqui para representar o nosso app. Damos um OK. Agora, se eu quiser colocar uma imagem na abertura, eu não vou fazer. Então, simplesmente vou dar um Next aqui. Vou incluir a livraria principal no executável. Vou permitir múltiplas instâncias do mesmo executável no mesmo computador. Vou colocar aqui uma mensagem em português agora. Erro na aplicação teste 2024 detectado pelo mecanismo de segurança. Por favor, conecte o nosso suporte. Pelo telefone. Esse telefone não é real, então vamos pôr um telefone aqui, 3523 1128, só para ter aqui. Ou pelo e-mail, pedroso@pedrosoinformatica.com.br. Então, essa mensagem vai acontecer quando houver algum erro na aplicação. Vamos dar um Next. Não vamos usar a telemetria. Vamos deixar o PET padrão. Linguagem do executável português do Brasil. As livrarias que acompanharão o nosso projeto executável.
o diretório dos arquivos SQL automáticos, algumas informações do aplicativo. Então, companhia Pedroso Informática, sistema teste 2024, copyright Pedroso Informática, website pedroso@pedrosoautomação.com.br, relatório de erros deve ser enviado para pedroso@pedrosoinformatica.com.br. Aqui eu poderia adicionar um certificado, no momento não vou fazer isso, vou dar um next. Aqui o formato da versão, então, vai ser automaticamente incrementado a cada geração de versão. Vamos dar um next. O modo de integração com o framework, então a DLL Framework no mesmo diretório do executável. Next. Aqui estão todas as livrarias que acompanharão o nosso projeto. Eventualmente, se você quiser, você pode adicionar outras. Vou dar um next. User account, se a nossa aplicação vai precisar do manifesto. Controle de acesso da conta. Então, a minha aplicação não requer privilégios específicos. Se precisar, você modifica aqui, ou pode fazer um manifesto customizado. Pronto. Vamos dar um finish. E o executável está sendo gerado na nossa máquina. Observem que ele cria diversos arquivos. E aqui você pode executar o executável ou abrir o diretório, finalizar. Se você não quiser que essa tela seja mostrada na próxima vez que você for gerar um executável, marca este checkbox. Eu vou abrir o diretório de geração para observarmos o que a IDE executou. Vamos observar aqui o nosso projeto. Então é o teste 2024. Dentro dessa pasta foram criadas a pasta de backup, foi criada uma pasta exe, dentro da pasta exe foi criada uma pasta web, foi criado um arquivo executável, foram passados para cá os arquivos de dados e todas as DLLs necessárias à execução do projeto. Então, na hora que nós formos instalar essa aplicação em outro computador, todas essas DLLs serão enviadas juntamente com o nosso executável. Note que foi gerado um ícone para a aplicação, aquele que nós escolhemos, e agora eu vou fazer um duplo clique no arquivo exe e observem que ele é aberto com as opções que eu já cadastrei. Vou escolher aqui Dropbox e vou conectar.
Conecta 2024. Vai ser apresentado a tela de login. Vou clicar em permitir. Vou dar um permitir sempre aqui. Vamos fechar o browser. E eu estou conectado no meu Dropbox. Então, se eu quiser listar os diretórios agora, eu preciso informar o nome do diretório. Então, aqui eu vou colocar Dropbox. A lista de diretórios foi preenchida, só que eu preciso passar na sintaxe correta. Agora ele está preenchendo a lista. E aqui ele preencheu com os diretórios da pasta Dropbox. E qualquer outro processo que envolva o acesso ao Dropbox, agora eu posso realizar. Por exemplo, pegar aqui esta pasta e preencher a tabela, por exemplo. E ele vai preencher com os arquivos que estão lá. Lembrando que eu estou trabalhando com a pasta executável. Então, geramos um executável que processa as informações de acesso ao Dropbox. Em seguida, eu vou gerar um instalador da minha aplicação para rodar ela em outra máquina. Retornando para o processo aqui, então, Create the Setup Procedure. Será aberto novamente o assistente de criação de executável e setup. Vou clicar no botão Next. Então, nome do executável, teste 2024.exe. Se eu quiser, eu posso até mudar o nome. Aqui está o ícone. Continuamos. Vamos incluir a livraria, permitir múltiplas instâncias. Tudo aquilo que nós fizemos anteriormente faz parte do processo, porque são duas partes, a geração do executável e a geração do setup. Clicamos em Next. Passamos as informações. Passamos a informação do framework. Controle de contas. Se eu quero fazer cópia do projeto, vou dar um Next. Se eu quero criar uma documentação para New Features, então eu não vou criar, mas poderia criar. Aí ele cria o executável, que é a parte do processo que nós já fizemos. Em seguida, vem como que eu vou criar o meu setup. Se eu vou fazer na Private Store, se eu vou fazer com Live Update ou se eu vou fazer com setup individual. Por hora, nós vamos fazer um setup individual. Mais tarde, nós vamos criar para a Private Store e também com Live Update. Vamos dar um Next. Qual o modelo do meu setup? Então, Standalone, Compact Setup ou via MSI Package. Eu vou usar o Standard. Qual o diretório de instalação? Então, Program Files, teste 2024. Eu posso mudar. Vou dar o Next. Aqui estão os arquivos que serão instalados. Eu posso incluir ou remover. Então, aqui estão, eu posso criar os packs, os diversos elementos que compõem a minha aplicação. Vou incluir o WinDev Framework no setup. Vou dar um Next.
configurações dos bancos de dados. Então, configurar a sincronização dos dados desenvolvidos, Auto-Modify. Essa opção vai permitir que, se ocorrer alguma modificação no meu projeto de estrutura, ela seja atualizada automaticamente. Tem as outras opções aqui que nós vamos ver numa outra aula quando tratarmos exclusivamente disso. Prosseguimos. Modificação automática dos arquivos de dados. Então, eu posso adicionar algumas DLLs aqui. Módulos adicionais, se eu quiser incluir o Reporting Queries, para que o usuário final possa alterar relatórios. Ele avisa que é um arquivo grande, né? Se você quer exibir as informações de licença durante o setup, se você quer exibir um arquivo LEIAME, escolher ferramentas adicionais a serem incluídas no setup, e se você quer incluir um desinstalador. Caso queira incluir fontes, também vai marcar aqui. Vamos dar o Next. Agora, ferramentas adicionais que você quer incluir. Tá? Como eu marquei lá que eu queria incluir ferramentas adicionais, ele me informa as ferramentas adicionais que eu posso enviar para o usuário final. Então tem o DPL Viewer, que é para verificar duplicados, o replicador sincronizado, o conversor de arquivos HVSQL, VD Debug, VD Log, VD Optimizer, VD Replique, se eu quiser fazer replicação. Como eu estou trabalhando com apenas Dropbox, não estou usando arquivos de dados, eu não vou adicionar nenhum aqui, vou prosseguir dando um Next. Layout da imagem, então no Layout, vou deixar padrão aqui. As linguagens do setup, eu vou escolher inglês, poderia escolher francês ou espanhol. Se tivesse gerado em português, eu poderia também ter incluído, mas como eu não gerei o setup em português, por enquanto vai ficar em inglês mesmo, mas você sabe agora que você pode gerar o setup em português, e a gente já conversou sobre isso em outras aulas de outras versões. Vou dar um Next. Isso fica do título da janela principal, então você pode mudar o título do setup. Então, instalação, do teste 2024. Pronto, vou dar um Next aqui. Como que vai ser o armazenamento da mídia do setup? Então, num diretório simples, num self-extrator, num CD ou em múltiplos diretórios. Vou escolher Single Directory, então num diretório simples. Vou marcar aqui para que ele limpe o diretório de instalação antes de gerar o setup. Caso eu já tenha uma instalação anterior, ele vai apagar o que tem lá para criar uma nova instalação. No grupo Security, eu vou definir se eu vou proteger o meu setup com uma senha. Como eu não vou proteger com senha, vou deixar em branco. Também não vou usar um certificado, mas poderia usar um certificado aqui. Ok. Tem aqui as opções avançadas. Então você vai usar o
tipo de framework. Então, você pode copiar o framework com o setup, fazer o download de um FTP ou usar o WinDev Framework neste computador. Vou dar um OK. Vou dar um Finish. E o meu setup está sendo criado. Ele vai preparar todos os arquivos e DLLs necessários para o meu setup. No final, ele me mostra uma mensagem de que o setup foi criado. E nessa pasta aqui, se você quiser, você pode executar o setup ou explorar ou ainda fechar. Vou clicar em Explore. Ele vai abrir a pasta Install Windows 64-bit executável dentro do meu projeto Teste 2024. Então aqui está o instalador e tem o install.exe, o install.zip e é uma pasta install com alguns zips aqui. Tem o instalador, framework e o mod AutoZip. Feito isso, a minha aplicação está pronta para ser executada em outra máquina. Concluímos então a instalação do nosso projeto e a geração do executável. E na próxima aula nós vamos instalar esse executável numa outra máquina e testar as funções do Dropbox em uma máquina em que eu não tenha a pasta Dropbox instalada. Quero agradecer a atenção dos senhores e até a nossa próxima aula.